Bem-vindos ao canal Dark Sou Curioso. Prepare-se para uma viagem que você jamais esquecerá. Alfredo, um motorista de aplicativo dedicado, aceita uma corrida misteriosa para um bairro abandonado, ignorando os avisos sombrios que cercam o local. O que ele encontra é um pesadelo vivo, uma jornada através da escuridão e do desconhecido. Neste vídeo, vamos revelar cada detalhe perturbador dessa história arrepiante. Acompanhe cada momento, pois os menores detalhes escondem as pistas para desvendar o mistério que envolve Alfredo. Cada sombra, cada sussurro na noite pode ser a chave para entender o terror que ele enfrentou. Deixe seu like e acompanhe cada detalhe deste vídeo. É crucial que você preste atenção a cada momento, pois a verdadeira essência do terror está nas nuances e nos pequenos elementos que compõem essa narrativa sombria. Assistir até o fim é fundamental para captar a totalidade do medo e do mistério que envolvem esta viagem assombrada. Não perca nada e mergulhe conosco nesta jornada aterrorizante. Alfredo sempre foi um motorista de aplicativo dedicado, conhecido por seu profissionalismo e disposição em atender qualquer pedido, a qualquer hora do dia ou da noite. Porém, naquela noite, havia algo no ar que o fazia sentir-se inquieto. A chuva caía incessante e a cidade parecia estar em um estado de letargia. As ruas, normalmente vibrantes, estavam desertas, mergulhadas em um manto de escuridão que parecia engolir tudo ao seu redor. Enquanto dirigia, Alfredo recebeu uma chamada. Os poucos pedidos que ele recebia eram para destinos familiares, mas esse em particular chamou sua atenção. Era uma corrida para um bairro abandonado na periferia da cidade, um lugar que Alfredo evitava a todo custo. O bairro, há muito desolado, tinha uma reputação sinistra entre os motoristas. Boatos sobre eventos inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos o haviam afastado desse local. A corrida parecia estranha desde o início. O aplicativo não fornecia detalhes sobre o destino, apenas um endereço genérico e um valor exorbitante para uma corrida em uma área tão deserta. O valor era tentador, e embora uma sensação de desconforto se instalasse, Alfredo decidiu aceitar o pedido. Enquanto o carro deslizava silenciosamente pela estrada, a escuridão ao redor parecia ganhar vida. As sombras das árvores e edifícios se estendiam e se contorciam nas laterais da estrada, formando figuras sinistras que dançavam e se misturavam com a penumbra. A chuva, que caía em uma constante torrencial, criava um som abafado e quase hipnótico no teto do carro, enquanto as luzes dos faróis tentavam, em vão, dissipar a escuridão. A sensação de isolamento era palpável. As ruas estavam desertas, e a cidade parecia ter desaparecido por trás de uma cortina de chuva e névoa. Cada curva e cada reta da estrada parecia levar a um lugar ainda mais sombrio e desconhecido. Alfredo ajustava a temperatura do ar-condicionado, tentando se distrair, mas seu olhar permanecia fixo no endereço, como se ele pudesse revelar o que estava por vir. O valor alto da corrida parecia estar compensando o desconforto crescente, mas algo ainda o incomodava. Ele tentava não pensar muito nisso, focando apenas em chegar ao destino e completar a corrida. No entanto, quanto mais se aproximava do endereço, mais a estrada parecia se transformar em uma paisagem de pesadelo. A cada quilômetro percorrido, a escuridão parecia engolir o carro com mais intensidade. As sombras que antes pareciam meras ilusões, agora tomavam formas mais definidas e perturbadoras. Alfredo olhou no retrovisor, mas não conseguiu distinguir nada além da neblina e da chuva que obscureciam sua visão. Finalmente ele avistou um letreiro enferrujado que indicava a entrada para uma estrada secundária, um desvio que levava para um local ainda mais isolado. O coração de Alfredo começou a acelerar enquanto ele seguia pela estrada estreita, cercada por árvores que pareciam fechar o caminho como se quisessem aprisioná-lo. Quando chegou ao final da estrada, viu uma casa antiga e decadente, envolta em uma névoa espessa que parecia quase sólida. A casa estava parcialmente escondida pela vegetação densa e a única iluminação vinha das fracas luzes dos faróis do carro.
Alfredo parou o veículo e esperou, sentindo uma crescente sensação de ansiedade. Alfredo não pôde evitar um sentimento de desconforto crescente. A casa diante dele era uma sombra do que um dia talvez tivesse sido, uma estrutura velha e decrépita que parecia ter sido esquecida pelo tempo. A fachada estava coberta de mofo e as janelas quebradas davam uma sensação de abandono eterno, como se o lugar estivesse preso em um estado de deterioração perpétua. O vento uivava ao redor da casa, carregando uma sensação de frieza que parecia emanar da propriedade. Alfredo observou atentamente, mas não havia sinal do cliente. O silêncio era quase palpável e a escuridão parecia se concentrar em torno daquela construção, criando um cenário que mais lembrava um pesadelo do que uma simples corrida de aplicativo. Ele hesitou por um momento, a sensação de desconforto tornando-se cada vez mais intensa. O frio penetrava até os ossos, e a ideia de sair do carro para se aproximar daquela casa abandonada parecia cada vez mais inquietante. No entanto, o dinheiro que a corrida prometia era um incentivo poderoso. Alfredo sabia que não podia se dar ao luxo de recusar uma corrida tão lucrativa, apesar da sensação crescente de que algo estava errado. Com uma respiração profunda, ele decidiu sair do carro. Cada passo em direção à casa parecia um esforço monumental, com o som de seus próprios pés batendo na calçada, se misturando ao eco do vento. A campainha pendurada torta na lateral da porta desgastada parecia uma relíquia de um tempo perdido, sua aparência enferrujada refletindo o abandono do lugar. Alfredo estendeu a mão trêmula e tocou a campainha. O som do sino foi abafado pelo som da chuva, que caía incessante, e a resposta parecia demorar uma eternidade. Ele ficou ali, de pé na frente daquela casa assombrosa, sentindo-se cada vez mais exposto e vulnerável. Após alguns momentos que pareceram intermináveis, a porta se abriu lentamente com um rangido inquietante. A figura do cliente finalmente apareceu na entrada, ainda encapuzada e envolta em sombras. Sem dizer uma palavra, a figura fez um gesto para que Alfredo entrasse. A expressão do cliente era oculta pela penumbra do capuz, e o ambiente ao redor parecia quase surreal, como se a própria casa estivesse viva e absorvendo a luz que a rodeava. Com um último suspiro de coragem, Alfredo entrou na casa, sentindo o frio se intensificar à medida que avançava pelo corredor escuro. Cada passo ecoava de maneira sinistra, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer parecia se intensificar a cada momento. Ele sabia que estava se aventurando em um território desconhecido e a sensação de que algo muito ruim estava prestes a se desenrolar naquele lugar. Depois de alguns momentos, o homem seguiu até o carro lentamente, envolto em um casaco preto que ocultava completamente seu rosto. A sombra do capuz mergulhava sua face na escuridão, e o olhar de Alfredo não conseguiu capturar nenhum detalhe, exceto o brilho sutil dos olhos do homem. Sem uma palavra, o homem entrou no carro e se acomodou no banco de trás. O gesto foi feito com uma precisão quase fantasmagórica, e o silêncio que se seguiu parecia engolir todo o ambiente. Alfredo, tentando manter a calma, dirigiu-se para o banco do motorista, sentindo uma sensação crescente de opressão. Ele tentou iniciar uma conversa, quebrar o gelo, mas suas palavras pareceram desaparecer no ar denso e pesado dentro do carro. "Boa noite", disse Alfredo, sua voz soando estranha e pequena diante do silêncio absoluto do passageiro. "Para onde estamos indo?" O homem permaneceu em silêncio, não fazendo nenhum movimento ou som. A ausência de resposta apenas aumentava o desconforto, e a ação de tensão no carro parecia quase palpável. Alfredo olhou pelo retrovisor, tentando ler qualquer expressão ou indicação, mas o capuz do casaco escuro ocultava qualquer pista. O clima dentro do carro estava carregado, como se o próprio espaço tivesse se tornado um campo de batalha entre a luz e a escuridão. A cada minuto que passava, a sensação de opressão aumentava, e Alfredo sentia como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais denso e sufocante. A chuva continuava a bater contra as janelas, o som sendo um lembrete constante do mundo exterior que parecia cada vez mais distante e irrelevante. Enquanto dirigia,
Alfredo se esforçava para manter a concentração, mas sua mente estava cheia de pensamentos perturbadores. O silêncio do passageiro e a sensação crescente de que algo estava profundamente errado faziam com que cada segundo se arrastasse em um lento tormento. O carro parecia uma cápsula isolada, e a sensação de que algo sinistro estava prestes a acontecer estava se tornando insuportável. A viagem parecia interminável, e cada curva da estrada parecia aumentar a sensação de desorientação e inquietação. O homem no banco de trás continuava em silêncio absoluto, sua presença enigmática tornando o ambiente ainda mais carregado e claustrofóbico. Enquanto dirigia de volta, Alfredo começou a sentir uma presença estranha, uma sensação desconfortável que parecia aumentar a cada quilômetro percorrido. O silêncio que havia preenchido o carro desde o momento em que o cliente entrou agora parecia denso e opressivo, e a sensação de que algo estava errado se tornava quase insuportável. O tempo parecia se arrastar, e Alfredo se esforçava para alcançar o destino final o mais rápido possível. O peso do ambiente e a sensação de opressão estavam começando a afetar sua mente, criando uma mistura desconcertante de medo e ansiedade. Ele olhava para frente, tentando ignorar o olhar inquietante que o acompanhava, mas era impossível escapar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Quando finalmente chegaram ao destino, uma pequena casa isolada no meio da floresta, Alfredo respirou aliviado. O carro parou em frente à construção modesta, cercada por árvores densas e envolta em uma névoa espessa que parecia absorver toda a luz. O homem encapuzado saiu do veículo sem dizer uma palavra, seus passos se afastando lentamente na direção da casa. Alfredo observou a figura desaparecer na escuridão, sua silhueta se tornando cada vez mais indistinta até desaparecer completamente atrás das árvores. O alívio de ter terminado a corrida era palpável, mas não conseguia se livrar de um profundo desconforto que ainda o assombrava. A sensação de opressão e a inquietante presença do cliente pairavam em sua mente. Ainda tentando se recuperar da experiência, Alfredo decidiu dar uma última olhada antes de partir. Enquanto o carro estava parado, ele olhou para trás uma vez mais, e algo o fez sentir um frio na espinha. No banco de trás, onde o cliente havia estado sentado, Alfredo viu um envelope fechado repousando sobre o estofamento. O envelope estava perfeitamente dobrado e parecia fora do lugar, uma adição inesperada que não fazia sentido. Alfredo hesitou por um momento, a curiosidade e o desconforto lutando por controle. O envelope estava sem marcações, sem identificação, e a única coisa que parecia fora do comum era o fato de ter aparecido do nada. Com a mão trêmula, Alfredo estendeu a mão e pegou o envelope. A sensação do papel nas palmas das mãos parecia quase elétrica, e ele não pôde deixar de se perguntar o que poderia estar dentro. A ideia de abrir o envelope e descobrir seu conteúdo era quase tão perturbadora quanto a sensação de N. O envelope tinha um cheiro peculiar, uma mistura indescritível de mofo e algo mais metálico que fazia o estômago de Alfredo se revirar. Estava lacrado com um selo que ele não reconhecia, um emblema antigo e intrincado que parecia ter saído de um conto de terror. Alfredo, dominado pela curiosidade e um crescente sentimento de desconforto, decidiu não abrir o envelope naquele momento. A sensação de que algo estava profundamente errado era quase esmagadora. Chegando em casa, a curiosidade tornou-se uma força irresistível. Alfredo tentou se distrair, mas sua mente não conseguia se afastar do mistério que havia encontrado. A ideia de que a mensagem dentro do envelope poderia ter algum significado mais profundo o atormentava. Finalmente, sem conseguir mais adiar, ele decidiu inspecionar o conteúdo. Com mãos trêmulas, ele retirou o selo e abriu o envelope. Dentro, encontrou uma foto antiga, amarelada e desgastada pelo tempo. A imagem mostrava uma pessoa com uma expressão de terror absoluto, os olhos arregalados e a boca aberta em um grito silencioso que parecia atravessar a página. A atmosfera sombria da foto parecia quase palpável, uma sensação arrepiante que parecia emergir do papel. Junto à foto,
Havia uma mensagem escrita em tinta vermelha, a tinta escorrendo e borrando ligeiramente, como se tivesse sido escrita às pressas. As palavras, escritas com uma caligrafia irregular e tremida, diziam: "A corrida nunca termina." O frio que percorreu a espinha de Alfredo foi instantâneo e penetrante. O sentido da mensagem era claro e inquietante, sugerindo que a corrida em que ele havia se envolvido era apenas o começo de algo mais sinistro. A ideia de que algo tão perturbador pudesse estar ligado àquele envelope era quase insuportável. Sentindo uma sensação de pânico crescente, Alfredo tentou racionalizar a situação, mas a mensagem e a foto não faziam sentido. Ele colocou a foto e a nota de volta no envelope, tentando afastar o medo que se instalava em seu coração. Mas a inquietação se tornou uma presença constante, uma sombra que não podia ser ignorada. Nos dias que se seguiram, Alfredo começou a se sentir cada vez mais ansioso. Sua rotina parecia estar sendo observada, e o medo de algo desconhecido e ameaçador o acompanhava constantemente. Em uma noite chuvosa, como a que ele havia passado no encontro com o misterioso cliente, Alfredo desapareceu sem deixar rastros. A notícia de seu desaparecimento se espalhou rapidamente, e logo a cidade foi marcada por um aumento alarmante no número de motoristas desaparecidos. Cada novo desaparecimento parecia adicionar uma nova camada ao mistério, com a história de Alfredo tornando-se uma lenda urbana sinistra. A casa do cliente, aquela pequena construção isolada na floresta, permaneceu lá como um sombrio lembrete do que havia acontecido. A casa, envolta em uma névoa perpétua e com uma aparência de abandono crescente, parecia estar esperando, silenciosa e sinistra, para a próxima vítima. A cidade, assombrada pela crescente lista de desaparecidos, nunca mais foi a mesma. As corridas de aplicativo tornaram-se um assunto evitado, e a história de Alfredo e do envelope misterioso se transformou em um aviso sombrio de que algumas corridas não têm fim. O medo e a incerteza pairavam sobre a cidade, uma lembrança constante de que o verdadeiro terror pode estar mais perto do que se imagina, escondido sob a superfície de uma simples corrida. Muito obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e sentiu o frio na espinha, compartilhe com seus amigos para que eles também possam experimentar esse terror. Quanto mais pessoas compartilham, mais histórias assustadoras podemos trazer para você. E não se esqueça de assistir ao vídeo que vai aparecer na tela agora. Até a próxima!